terapeuta de luz, mais um dia aqui na nossa jornada de autotransformação. Fico muito feliz em te ver aqui de novo. Já vai pensando, se conectando novamente com o seu objetivo, fazendo essa jornada para que você possa também levar essa transformação para o seu cliente que te procura todos os dias no seu consultório, que eu tenho certeza que ele merece toda essa mudança que você já está começando a fazer internamente para fazer externamente também, né? Para poder concretizar ali numa manifestação de algo que você busque, de algo que você precise, de alguma questão que você gostaria que fosse melhorada, mudada, alterada, ou algo que você queira começar do zero. Para quem não me conhece, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no treinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes, aplicando esses números incríveis, aplicando os números de Grabovoi. Se você gostar desse conteúdo, se você gostar dessa chamada, não deixe de curtir aqui a página, de compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo terapeuta, que você acredita que esse conteúdo vai ser válido, vai ser rico. E não deixa de nos seguir se você ainda não nos segue. Então a gente vai começar hoje, agora com o nosso 29º dia da nossa jornada de autotransformação, da nossa jornada de mudanças internas para mudanças externas. O externo nada mais, nada menos é do que um reflexo do que tem dentro da gente, do nosso estado de consciência. E se a nossa consciência não trabalha, a gente fica um pouquinho como aquele samba do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e a gente acaba deixando muitas oportunidades de melhoria passarem, porque a gente acaba ficando muito mais vulnerável. A falta de trabalhar com a estrutura da consciência, a falta de trabalhar com práticas como, por exemplo, as do Grabovoi, que não são as únicas que trabalham a consciência, mas a nossa linda comunidade aqui do Sempre Fluindo trabalha essas práticas. O fato de não trabalhar acaba nos deixando numa situação muito mais vulneráveis em relação à vida, em relação às questões externas, em relação às pessoas. Essa vulnerabilidade, obviamente, ela tende a nos levar para caminhos que a gente não gostaria de nos conectarmos, né? De acessarmos. Porque a gente tem uma proteção. Essa proteção, né, voltada para a parte egóica, essa proteção, ela nos protege, ela foi criada para nos proteger da nossa integridade física, mas ela também foi criada para para evitar, né, acaba que o uso inadequado dela acaba evitando com que a gente alcance novos patamares, novos degraus, com que a gente deixa de alcançar determinadas questões que a gente teria que abrir mão, né, de algumas coisas para alcançar. Ou seja, a proteção, ela pode ser, como se fosse uma mãe protegendo um filho. Se ela tem um excesso de proteção, ela pode deixar desse filho, né, impedir esse filho de viver no máximo de intensidade e alcançar o máximo de questões que ele gostaria na vida dele. E da mesma forma, essa estrutura que a gente tem dentro de nós, né? E práticas como a do Grabovoi ajudam a um alinhamento, a gente pode dizer alinhamento estrutural, né? De trazer as estruturas certas para o comando das nossas decisões. Trazer as estruturas certas para mudar algo, né, em termos práticos na nossa vida. Né? Então, enquanto a gente deixa de trabalhar essa parte consciencial, a gente acaba ficando à mercê dessa proteção que acaba nos impedindo da gente alcançar mais. Né? E nos impedindo da gente deixar para trás aquilo que a gente precisa de deixar. Porque para alcançar, a gente muitas vezes precisa de caminhar, e essa caminhada ela precisa ser leve. Então a gente precisa deixar algumas pedras no caminho, a gente precisa de tirar algumas pedras dessa mochila, que ela é muito pesada, para que a gente possa alçar voos maiores. Senão a gente não consegue voar. Fica muito pesado. As asas não conseguem, né, bater no ar. Vamos dizer assim, né? É uma metáfora, né, uma analogia aqui. Mas a necessidade de deixar algumas questões para trás para alcançar voos maiores é algo que, por exemplo, né,
Quando a gente não trabalha estrutura consciencial, quando a consciência não trabalha, a gente não consegue fazer isso. A gente continua carregando essas pedras pesadas. E o que são essas pedras pesadas? É o que tem dentro de nós. A gente precisa liberar aquilo, a gente precisa ressignificar questões, a gente precisa mudar internamente. E o Grabovoi vai além, ele vai do ponto de vista de personalidade, mudar personalidade para nos tornarmos quem nós precisamos ser, para chegar até onde a gente precisa chegar. E você pode fazer isso para você, querido terapeuta, e também, como propriedade de causa, também levar isso para o seu cliente, né? Esse ponto, ele é muito importante, porque tudo, e eu digo tudo, 100% do que ele passa e que ele traz no seu consultório, do que ele traz, seja no seu atendimento online, da forma que você atende, ele traz para você 100% de questões em que ele pode ser 100% responsável em mudar. E não só responsável, mas capaz de mudar. 100% daquilo que ele traz, ele tem uma soberania muito grande de mudar. Só que ele não tem consciência disso. E ele não tem as ferramentas corretas, porque eu tenho certeza quase absoluta de que ele ainda não trabalha a consciência a favor dele e para resolver os problemas dele. Algumas pessoas trabalham a parte consciencial porque pode ser benéfico do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de saúde, como, por exemplo, prática de meditação, né? Uma prática excelente. Mas trabalhar com a consciência para resolver problemas práticos, isso é muito difícil a gente ver, né? E por isso que existe a própria terapia complementar, por isso que pessoas procuram uma terapia complementar, por isso que pessoas têm problemas o tempo inteiro. Então, eu até brinco, né? Toda chamada dessa jornada, eu costumo trazer para você, aquele terapeuta, que num tempo muito próximo a gente não vai estar batendo esse papo aqui agora. A gente já vai estar com outro nível de conversa, porque a gente já vai ter aprendido a se tornar o que o Grabovoi chama de expert em controle. Controlar os processos ao nosso redor de uma forma mais sábia e de uma forma mais profunda e do ponto de vista consciencial. E aí, quando a gente se tornar expert em controle, a gente vai ter subido um patamar nesse aprendizado e a gente já vai estar numa plenitude maior de ter a vida que a gente gostaria de ter. De ter liberdade de ter a vida que a gente gostaria de ter. Porque a gente acha que a gente é livre. Você acha que você é livre? Eu acho. Ora, se eu quiser, eu pego o carro e vou no shopping, vou, sei lá onde, numa loja, faço uma compra, vou ao banco resolver alguma questão, eu vou ao mercado fazer um supermercado. A gente acha que a gente é livre. Mas enquanto a gente não trabalha com a estrutura consciencial, a gente não é. Porque diversas questões a gente se fecha. E são questões que é só mudar uma trava interna e abrir essa trava interna é que a gente consegue mudar. Só que essa trava interna, ela precisa de ser trabalhada de uma forma mais profunda. Não dá para ser só, eu vou pensar aqui, né? Eu vou cruzar os dedinhos e vai dar tudo certo. Quem dera se fosse assim, né? Quisera eu que fosse assim, né? Quisera você, querido terapeuta, que fosse assim. E muito provavelmente você talvez nem existiria essa linda profissão, né, de terapia complementar. Talvez não existiria nem a psicologia convencional, nem a medicina convencional, se as pessoas não tivessem problemas. Esses profissionais ajudam a resolver problemas, assim como você também. E eu arriscaria dizer aqui para você, querido terapeuta, 100% desses problemas ocorrem porque as pessoas ainda não têm essa habilidade. Capacidade tem, todas elas. Nossa, Alama, mas 100% das pessoas têm essa capacidade. Elas só não têm consciência disso. Elas não têm habilidade, porque elas, muitas vezes, pela ignorância, e ignorância que eu falo de não conhecer mesmo, elas não sabem o quanto é eficaz. Elas não sabem o quanto funciona. Elas não têm esse nível de informação, né? E aquilo que eu não conheço, eu banalizo. Os números de Grabovoi, é muito triste dizer o quanto que eles foram banalizados. Por quê?
porque é tão profundo o que tem por trás, é tão complexo o que tem por trás, que, ora, eu não entendo direito, eu vi esses números, gostei, vou levar para as pessoas. E aí cai na banalidade, né? Cai no... É triste essa palavra, né? Mas na prostituição mesmo, né? Foram prostituídos mesmo. E pouco valorizados por conta disso, né? Porque... E não tem certo nem errado, tá? Aqui, quando a gente fala, na nossa comunidade que é do Exemplo Fluindo, eu terapeuta, eu quero muito que você entenda que não existe o certo e errado, não existe o vilão e o mocinho, isso é uma crença limitante humana. O que existe é o conhecimento e o desconhecimento. E o que eu desconheço, eu vou ter medo, eu vou ter aversão, ou eu vou banalizar, eu vou tornar aquilo tão simples que acaba sendo banal, acaba sendo desinteressante, né? Ou acaba sendo algo místico, porque eu não entendo, né? Acaba virando algo que o racional não consegue explicar. E por mais que não seja racional, eu concordo com você que realmente os números de Grabovoi não são racionais, mas embora não sejam racionais, eles são, eles têm um fundamento, racional. Dá para racionalizar, embora seja irracional, né? Então, o que eu quero trazer aqui para você, terapeuta, de forma muito simples, é que quando o seu cliente procura com uma dor e com uma questão que ele precisa de resolver, que ele precisa de melhorar, 100% daquilo que ele procura, resolução, tem resolução. E a resolução está nele. A resolução não está no outro. Não está no esposo que faz a esposa sofrer, não está no filho que faz a mãe ficar desesperada ou a mãe se preocupar. Não é o ex-marido que, né, desculpe um termo aqui, é um salafrário. Não é o chefe, né, que fez um assédio moral. A resolução daquele problema está nele mesmo. É só ele que pode alterar isso. Porque se ele não mudar isso, vão começar a aparecer novos personagens. Se o chefe fez o assédio moral e ele sai da empresa, naturalmente, se ele for programado para aquilo, ele vai para um outro ambiente tóxico com outras pessoas tóxicas. Seja um ambiente corporativo, seja um relacionamento amoroso. Por quê? O programa mental dele, ele repete um ciclo de abusos e abusos, como clientes minhas, né? Clientes meus já me procuraram por conta dessas questões, e Grabovoi sim, funcionou em tempo recorde para essas pessoas também. Então, 100% de todas as questões estão, né, se você avaliar a sua própria vida, estão na sua mão. Se você avaliar do cliente que te procurou, estão na mão dele. E o fato dele mudar significa sim que o externo vai mudar. Porque as escolhas dele vão mudar. Né? O direcionamento dele vai mudar. Ele vai conduzir a vida dele de uma determinada maneira que ele vai começar a ter resultados diferentes. Né? Então, o que eu falo aqui é que tudo certo, né? Se o seu cliente quiser deixar a vida levar, né? Ele gosta aí do Zeca Pagodinho, que eu também gosto muito, mas eu estou fazendo uma analogia aqui com a música, tá tudo certo se ele quiser deixar levar. Mas é importante você levar consciência para ele, né? Você levar essa informação, essa orientação para ele, de que quanto mais ele se apoiar no outro para ele resolver o que ele tem que resolver, mais vulnerável ele vai se tornar. E quanto mais vulnerável ele se tornar, mais provável ele ter os piores resultados. Você só tem melhores resultados quando você controla o processo. E eu não falo controlar de controlar pessoas, ficar ligando, enfim, controlar a equipe, se você é um líder de uma equipe ou se você é um empreendedor. Não. Controlar do ponto de vista consciencial. Controlar com a sua própria consciência. E professora minha, que eu gosto muito, a Olga tinha dado um exemplo, quando ela trabalhava numa empresa, que tinha uns carros para alugar e ninguém conseguia, eles ficavam encostados lá, ninguém conseguia alugar os carros. E isso também significava
né, uma receita para a empresa o aluguel desses carros. Era uma parte, a empresa era muito grande, era uma parte da receita da empresa, era o aluguel desses carros. E ela chegou nesse setor, né? Ela chegou nesse setor. E aí ela começou a fazer práticas para isso. Ela ficou à frente disso, enfim, foi uma bomba que jogaram na mão dela. E aí ela começou a fazer práticas do Grabovoi para esse fim. E ela conseguiu desembolar. Ela conseguiu desembolar uma questão empresarial de um setor da empresa que ela trabalhava, voltado para essas práticas. Ela controlou o processo com a consciência dela. E controlar não significa negativamente ou controlar em termos práticos, né? Mas controlar baseado na consciência e naturalmente, energeticamente, os entraves começarem a serem destravados, desamarrados, né? Então, ela começou a ter resultados incríveis e ela subiu de cargo na empresa que ela estava, por conta disso que ela fez, que ninguém conseguia fazer. Ela usou a consciência dela para trabalhar a favor dela, em questões práticas, que é possível, né? A nossa vida é prática, né? O nosso dia a dia é prático. Quanto mais a gente se volta, tá? E isso cabe muito também para o seu cliente de terapia integrativa. Quanto mais ele se volta para o energético e para o espiritual, mais positivamente vai reverberar a vida prática dele, a vida prática dela, enfim. Então, a gente, na nossa limitada, né, crença tridimensional que se arrastou durante muitos e muitos anos, a gente imaginava que material é material, espiritual é espiritual, né? Ciência é ciência, né? Psicologia é psicologia. A gente está acostumado porque a nossa mente, para facilitar o aprendizado, ela separa, ela compartimenta. Isso aí, eu fui descobrir isso quando eu fiz um curso de um instrutor que eu gosto muito, não sei se você conhece. O Renato Alves. Eu tinha feito um treinamento com ele, ele até pediu para eu poder fazer um depoimento depois, que eu consegui passar na época, né, na prova do mestrado, baseado nas técnicas de memorização dele, porque a prova era muito complexa, né? E aí, as técnicas dele de memorização, para memorização de grandes quantidades de informação, de livros, essa turma que tenta concurso, enfim, tudo isso, provas complexas, né? Teve aluno dele que também passou em concurso para juiz e tudo isso. Essas técnicas são voltadas para compartimentação, né? Para compartimentar informações dentro do nosso cérebro, facilitando a memorização. Ele funciona dessa forma. Só que aqui, querido terapeuta, você vai concordar comigo, a novidade que eu trago para você e que eu tenho falado aqui nessa jornada todos os dias é que o mental ele já ficou para trás já tem um tempo, né? Ele nos ajuda, mas ele precisa ser comandado, né? Ele é como se fosse um grande exército e que se ele não é comandado por nada, esse exército vai perder, né? É fato. Se não tem nada à frente, vai perder, né? Por quê? Porque, né, ele esbarra muito, né? Ele cai muito nessa questão de uma proteção que, na verdade, é uma sabotagem, né? Então, ele mente, né? A mente mente em diversos momentos pra gente. Então, conheço pessoas do meu círculo de amizade, pessoas que eu gosto muito, são muito queridas, que são extremamente racionais e que se esbarram quando vem um desafio muito grande da vida. Por quê? Porque o mental, ele né, depois de anos estudando Grabovoi, eu tenho segurança aqui para trazer para você que depois de que o mental, ele é simplesmente o operacional. Ele serve para ser operacional, para operar algo que o comanda. Se ele comandar, vai dar ruim. Desculpe o termo aí, mas não vai dar bom, né? Justamente por essa capacidade, essa característica normal que todo mundo tem, eu tenho, você tem, que bom que nós temos,
né? Uma vez que nós somos físicos, nós estamos em estado material, mas que bom que nós temos, mas é uma estrutura que é para nos proteger fisicamente. Só que ele acaba errando no caminho. É a mamãe que protege demais. Que protege tanto o filho que deixa ele numa redoma e ele não conhece o mundo lá fora. É mais ou menos isso. Nosso cérebro é mais ou menos isso. Ele quer ser uma grande mãe, né? Mas às vezes ele esbarra. E às vezes a gente começa a nos sabotar em vez de nos alavancar, né? E aqui o Grabovoi, ele traz ferramenta eficaz, poderosa, que, ok, muitas pessoas são céticas, são porque a gente não consegue ver. Porque ela é multidimensional, né? Só que a gente já passou, a humanidade, todos nós que eu falo, terapeuta, você vai concordar comigo, a gente já passou dessa fase de ver para crer. Ainda existem pessoas São Tomé, tá tudo certo. Mas a turma dessa linha de terapias complementares, e eu me sinto à vontade de dizer isso com você, já passou dessa fase de ver para crer. A gente começa a entender de que o invisível, ele é até mais importante e mais poderoso do que o visível. O visível, ele é uma manifestação do invisível. E o invisível, como essas estruturas que o Grabovoi trabalha, são estruturas eficazes e que conseguem controlar essa estrutura egóica a nosso favor. E controla de forma que a gente alcança espetacularmente em tempo recorde aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente sente que vai nos fazer feliz, né? E obviamente você vai ter no seu consultório todos os dias o São Tomé, né? O Joãozinho, a Maria, o São Tomé, que vai bater lá e ele fala assim, eu só quero que resolva o meu problema. Eu não quero saber se tem estrutura invisível, se tem estrutura visível. Estou com esse problema aqui, como é que você me ajuda? Ele não precisa de entender o invisível. Quem precisa é você. Você vai auxiliá-lo. Ele tem algo, o mais poderoso ele tem, que é a ferramenta, para trabalhar que você está dando para ele, e o mais importante, a confiança em você. E quando os olhos dele brilham em confiança em você, aí é o seu momento de atuar. Aí é o seu momento de ajudá-lo a trilhar um caminho em que ele não deixe, né, um caminho qual, em que ele não deixe ser conduzido somente por essa estrutura egóica, né? Porque enquanto ele for conduzido só por essa estrutura egóica, ele vai patinar e ele vai se sabotar. É fato. 100% das pessoas são assim. E aí à medida que eu vou fazendo, né, os atendimentos, que eu vou me aprofundando em casos práticos, casos reais, de pessoas reais, como eu, você, carne e osso, relacionado com os números de Grabovoi, eu vou vendo que os padrões, eles se repetem. E que as pessoas, elas têm comportamentos semelhantes. Têm comportamentos semelhantes porque elas estão perdidas. E elas estão perdidas porque o que elas têm hoje não contribui para elas alcançarem o sucesso delas. Eu trago aqui para você, terapeuta complementar, com muito carinho, aqui na nossa querida, né, comunidade aqui do Sempre Fluindo, algo simples. Eu trago números. Números que, se trabalhados de uma forma assertiva, de uma forma estratégica, eles conseguem mudar essa chave interna dentro do seu cliente, né? E na nossa jornada de hoje, né, no 29º dia, obviamente a gente vai ter 2 exercícios um pouco mais abstratos, que é o primeiro e o terceiro, e vamos ter no segundo exercício 2 sequências numéricas, uma de 7 dígitos e uma de 9 dígitos, e que eu quero muito compartilhar com você. Não se preocupa se você não entender o primeiro exercício, vão ser as palavras do Grabovoi que eu vou ler aqui para você, diretamente no livro. E, por favor, não se preocupa, fica tranquila, aguarda o segundo exercício e faz normalmente com a gente. Eles são um pouco exóticos, são um pouco diferentes, porque eles trabalham já níveis conscienciais. Eles trabalham uma percepção diferente. O que muda o resultado do seu cliente é a percepção dele. É quando ele faz isso aqui com o problema. O problema, ele tá... A única coisa que eu tô com o celular aqui agora. O problema tá aqui e ele olha o problema daqui. Ele muda o ângulo de visão desse problema. É isso que faz o seu cliente mudar padrão. E a mudança de padrão, essa mudança de ângulo,
é feito através de uma mudança de percepção. E essas palavras do Grabovoi, que atingem, né, alguns níveis conscienciais, por isso que de forma proposital eu leio as palavras dele, contribuem para a gente poder mudar essa percepção. Né? Contribui para você mudar essa percepção. Dessa questão que você trouxe, relacionada com a sua, com o seu objetivo, né? Fazendo aqui a nossa jornada de autotransformação. Então não se preocupa, primeiro e terceiro exercício, ele é assim mesmo, eles são assim mesmo, né? Eles são mais abstratos, fica tranquila. E aí eu quero te convidar, querido terapeuta, a respirar fundo. Respira. Respira mais uma vez. Respira. Se conecte com o seu objetivo, se conecte com o que te motivou a fazer essa jornada aqui conosco. Sinta já essa vibração. A vibração do sucesso, a vibração do crescimento. Sucesso não é para poucos, sucesso é para todos. E você também pode atingir esse sucesso que você tanto busca. Para levar, você tem que ser. Para levar, você tem que viver. Para levar sucesso ao outro, você também tem que ser a sua própria história de sucesso. No 29º dia, você retomará a sua concentração. Nesse dia, você deveria olhar todas as concentrações desse mês, do 1º ao 20º dia. No entanto, você deveria percebê-la num impulso. Isso é importante. O caminho percorrido em um mês, você faz em um simples momento de percepção. Nisso, você deveria fazer uma certa análise do seu trabalho. Nesse dia, você criará uma plataforma de trabalho para os meses seguintes. Você pode imaginar tudo o que tem feito na forma de uma esfera, que você deveria colocar em uma linha sem fim. A parte inicial, que inclua o mês seguinte. Portanto, você cria uma plataforma, não só para o próximo mês, mas para o seu desenvolvimento infinito. Então você respira fundo mais uma vez. Se conecte com o seu objetivo. Eu vou fazer um estalo e você tenta imaginar todas as suas concentrações ao longo desse mês que você já fez nessa jornada. Se não fez, não tem problema, você pode aguardar. Essas concentrações dentro de uma esfera. Todas as cenas no impulso. Eu faço assim e você imagina. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. Se conecte com o seu objetivo. Nunca deixe ele de lado durante essas práticas da jornada de autotransformação. Se conecte, sinta esse objetivo, já tendo sido alcançado. Sinta de forma profunda. 1, 2, 3. Todas as concentrações no impulso dentro de uma esfera. Mais uma vez, se conecte com o seu objetivo. Todas as concentrações de uma vez ao longo do mês dentro de uma esfera. E eu vou fazer esse estalo mais algumas vezes para que você possa treinar essa concentração. Se ficar difícil, ficar impossível, não tem problema, aguarde o segundo exercício, fica tranquila. Fica tranquilo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aos poucos, você vai respirando fundo e imaginando esse evento e alguns números se aproximando dessa cena, números de muita luz. 185 2142. 185 2142. Sequência numérica de 7 dígitos.
Respira fundo, se conecte, conecte o seu objetivo, essa cena rica em detalhes, conectada a esses números. O seu sorriso traz uma vibração altíssima. É um sorriso de felicidade, é um sorriso com um brilho diferente. E você se vê rindo nesse momento que você celebra esse objetivo, essa meta que você tem. 1852142. 1852142. Sequência numérica de 7 dígitos. Esses números vão entrando dentro da sua cena, vão trabalhando a sua cena, eles vão contribuindo para que ela seja ainda mais viva, ainda mais elevada, ainda mais poderosa. Mas ela já aconteceu. 1852142. 1852142. Respira fundo. E você começa a ver outros números muito distantes, dessa cena muito distante do seu corpo, mas com uma iluminação fortíssima irradiando sobre essa cena. E você vai escolher um desses números que eu vou falar agora. E você vai sentir uma irradiação ainda mais forte desse número. 5129428180. 5129428180. Sequência numérica de 9 dígitos. Respira fundo, respira. Sinta mais uma vez essa cena já acontecendo e você em conexão com esse número dessa sequência que você gostou mais, que te chamou mais atenção, que brilha mais que os outros. 5129428180. 5129428180. Sequência numérica de 9 dígitos. E você se conecta novamente com essa vibração fortíssima. Você se conecta com essa vibração forte desse número que brilha mais que os outros. E essa cena acontece muito viva. Essa cena acontece em altíssima frequência. Você duvida que existe uma frequência tão alta quanto essa. 5129428180. 5129428180. Sequência numérica de 9 dígitos. Respira fundo. Respira. Não sinta urgência. Não sinta urgência no seu objetivo. Não existe tempo. O tempo é relativo. Sinta que está em andamento. Sinta confiança no processo. 5129428180. 5129428180. E aí vem as palavras do Grabovoi no último texto. Olhe o mundo com os seus olhos. Olhe o mundo com os seus sentimentos. Olhe o mundo com todas as suas células. Olhe o mundo com todo o seu organismo e com tudo o que você pode ver e com tudo o que você é. Olhe o mundo e a si mesmo dentro de si mesmo. Olhe o entendimento do mundo que está ao redor de você e envolve você. Olhe a realidade que dá a vida. E você verá que tanto faz no que você olha
há só essa realidade que dá a vida e dá a eternidade. E o criador dessa realidade é Deus, como eu, como você, como todos. Deus, com quem tem criado essa realidade, tem criado a vida eterna e vê o mesmo caminho que você vê em si mesmo. Ele vê o mesmo caminho que você não vê em si mesmo. Ele é o seu criador. Ele traz conceitos extremamente profundos. Ele traz um ponto aqui muito... Ele sempre vai trazer sobre o Criador, ele sempre vai trazer sobre Deus, porque nós canalizamos a energia universal da fonte quando a gente trabalha qualquer prática do Grabovoi. Por isso que os números de Grabovoi não são possíveis serem trabalhados para nada negativo. Negatividade trabalha numa vibração baixa. E todas as práticas do Grabovoi são construtivas ou criativas de alta vibração. Então, não se preocupe se alguém usar Grabovoi com o objetivo contrário, porque simplesmente é como se fosse a rede elétrica da sua casa, desarma. Simplesmente não funciona, tá? E ele traz um outro ponto aqui sobre uma conexão com o mundo através de sentimentos, células, organismo. Nunca deixe você, terapeuta, no momento de se recuperar de um dia com várias histórias de dores que você ouve ao longo, né? Ao longo do seu dia de trabalho, né? Dos seus clientes. Nunca deixe de tentar respirar fundo, expirar e se conectar com algo que te remeta à natureza. Eu, particularmente, eu tenho uma conexão muito forte com o ar, com a brisa. Eu tenho algo sensacional com o ar. Eu também tenho muito com água. Mas eu tenho algo sensacional com o ar. Qualquer cena que te remeta à natureza, qualquer experiência sua em conexão com a natureza. E eu falo, terapeuta, não é coisa longa não. É questão de 5 minutos por dia. Você vai ver como que você vai se recarregar energeticamente, vibracionalmente. Trabalhando essa conexão com a natureza. Quando você finaliza o seu trabalho terapêutico. E você consegue reciclar aquelas dores que, de uma forma, né, não é culpa sua, enfim, nem culpa do seu cliente, mas de uma forma inconsciente você pode ter captado no seu campo, você consegue liberar isso de uma forma leve, de uma forma tranquila. Claro que existem outras práticas também. Tem alunas minhas que trabalham o Ho'oponopono. Existe, né, eu tinha postado há poucos dias, um mês atrás mais ou menos, o Ho'oponopono com os números que você pode fazer também usando as práticas do Grabovoi. Mas a conexão com elementos naturais, ela é muito poderosa. Ela contribui até mesmo para a sua expansão consciencial. Ela contribui até mesmo para você conseguir potencializar práticas do Grabovoi que você esteja atuando para você, para si mesmo. Ou seja, essa proximidade, essa conexão é com você mesma. Porque você é uma ramificação, é como se todos fôssemos uma grande árvore, você é uma ramificação e os elementos naturais, a natureza, todos os elementos, é uma outra ramificação dessa mesma árvore. Mas a fonte é a mesma. A fonte, essa fonte que tudo criou, uns chamam de Deus, outros chamam de Criador, outros chamam de universo. Então, nós viemos dessa mesma fonte. Esses elementos naturais vieram dessa mesma fonte. Então, quando a gente se conecta com eles, é como se a gente se conectasse com a fonte. É como se a gente se conectasse com nós mesmos. É como se a gente se conectasse com a nossa alma. Tente ter experiências profundas trabalhando elementos naturais. Profunda, né? E isso não precisa, muitas vezes, você não precisa de ir longe para isso, você não precisa de uma praia para poder colocar o pé na areia. Né? Muitas vezes, no meu caso, né, que tem essa conexão com a brisa, aquele dia que está um pouquinho, né, ventando um pouquinho mais, eu simplesmente fico ali 2 a 3 a 5 minutos e eu consigo sentir a consciência do ar. Porque o ar também tem consciência. Os elementais têm consciência. A natureza tem consciência. Tudo é vida.
né? Tudo é vida. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas, de que na cidade que você mora tem árvores também, tem algum parque que você possa interagir, né? Às vezes uma caminhadinha, uma voltinha ali que você dá naquele parque, você se conecta com as árvores, você não precisa abraçar, não precisa ser nada físico. Você se conecta vibracionalmente. Você olha, você sente e você se conecta. Você vai ver como que vai trabalhar vibracionalmente dentro de você também e potencializar o trabalho com os números de Grabovoi, né? Então, queria deixar com você aqui, querida terapeuta, um caloroso abraço, que esse resto de dia seja de muita luz, tanto nos seus atendimentos quanto à noite com pessoas que você ama, com a sua família, seja até mesmo sozinha, se você mora sozinho com a sua própria companhia, que delícia. Viva com intensidade cada momento, como se ele não tivesse fim. Eu acho que é a frasezinha que eu deixo com você hoje. Amanhã reuniremos aqui na nossa linda comunidade Sempre Fluindo, no nosso 30º dia da nossa jornada de autotransformação, que já está se encerrando. Se você começou hoje, não tem problema, você pode finalizar. Os vídeos dessa jornada ficarão gravados nas nossas redes do Sempre Fluindo, você pode revisitar e fazer esses exercícios na virada do mês, no próximo mês, respeitando o dia da jornada, o número da jornada, o número do dia da jornada, relacionado com o número do mês. E você pode fazer em qualquer momento do dia, respeitando aquele dia da forma que você desejar. Um caloroso abraço, querida terapeuta de luz. Deixo você num abraço virtual aqui, que eu não estou presencial, eu sou muito sinestésica, né? Foi o meu desafio de fazer esse trabalho virtual, mas sinta-se profundamente acolhida aqui na nossa comunidade, sinta-se profundamente abraçada. Deixo você com um caloroso abraço, com muita luz, né? Para que esse resto de dia seja um dia extremamente iluminado, seja um dia revigorante para você, cheio de energia, cheio de alegria. E amanhã nos encontramos aqui com o nosso 30º dia da nossa jornada de autotransformação, trabalhando o incrível livro do cientista Grigori Grabovoi, Métodos de Concentração. Se você gostou do exercício de hoje, se você gostou dessa chamada, não deixa, né, de curtir aqui a página, não deixe de compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo terapeuta, com alguma pessoa que você acha que esse conteúdo vai ser relevante. E se você ainda não nos segue, não deixa de nos seguir. Caloroso abraço, namastê, fica com Deus, até amanhã. Te vejo brevemente. Um abraço, tchau, tchau.